Fala galera, meu nome é Gustavo Chaves Barcelos, esse é o canal SL e está começando mais um Giro de o Quê? E o nosso assunto de hoje é como contratar com o poder público sem licitação. Para começar, é necessário a gente introduzir o tema e trazer alguns conceitos legais importantes. A Constituição Federal, no seu artigo 37, impõe que é lícito ao poder público fazer contratações desde que observe o processo licitatório. Pessoal, quando a gente fala em poder público, a gente está se referindo à administração pública, em todas as esferas, a esfera federal, a estadual e a municipal. Ou seja, todos esses entes que compõem essas esferas da federação estão submetidos ao processo licitatório para fazer contratações via de regra. Mas qual que é o objetivo desse comando constitucional? O primeiro, assegurar que a administração pública venha a contratar a proposta que lhe seja mais vantajosa e mitigar a ocorrência de fraudes ou qualquer outro ato que venha causar dano à coletividade. Justamente para atingir esses dois objetivos é que, além da Constituição Federal, a gente tem que observar a chamada Lei das Licitações. Vai ser essa lei que vai regulamentar os principais pontos dos contratos que as empresas vão firmar com o poder público. Entretanto, contratar com o poder público é uma matéria bastante complexa, porque as disposições legais que a gente tem que observar não são somente aquelas advindas da Constituição Federal ou das leis das licitações. A União Federal, os estados e os municípios têm competência para legislar sobre como vai funcionar o processo licitatório em cada um desses entes. Sim, pessoal, é dizer que em cada cidade, cada estado, vai ter uma regra licitatória diferente que deve ser observada pelo empreendedor interessado em fazer parte do processo de licitação. Só por aí vocês já veem o tamanho e a complexidade do arcabouço legislativo que os empreendedores têm que observar quando forem firmar algum contrato com a administração pública. Então, pessoal, em que pese essa complexidade, existem hipóteses em que ela é dispensável. Estamos falando justamente nos casos de dispensa e inexigibilidade de licitação, os quais estão previstos nos artigos 24 e 25 da Lei de Licitações. Mas, Gustavo, tem alguma diferença? Sim, tem diferença. Caralho, o maluco é brabo. Embora os conceitos pareçam ser iguais, as suas implicações jurídicas são diferentes. Quando há dispensa da licitação, o legislador ele desobriga o poder público a fazer o processo licitatório, ainda que ele fosse obrigado a realizá-lo ou que detivesse condições de fazê-lo. A inexigibilidade, por sua vez, se dá naqueles casos em que a instauração do processo licitatório se torna inviável. Por exemplo, quando não existem competidores suficientes para a gente instaurar um processo licitatório corretamente. Isso se dá muitas vezes quando só se tem uma empresa capaz de adimplir com o objeto daquele processo licitatório. Nós temos ao total 35 hipóteses de dispensa de licitação, e todas elas estão no artigo 24 da Lei de Licitações. Pessoal, como o nosso vídeo ele é curto, eu não vou ler para vocês todas as hipóteses de dispensa de licitação. Vocês têm que saber, no entanto, que esse rol ele é taxativo, ou seja, só vai poder ter dispensa da licitação se a hipótese em questão se encaixar em algum desses enquadramentos previstos no artigo 24 da Lei das Licitações. Um dos casos mais famosos onde há dispensa de licitação é quando a administração pública tem a necessidade de firmar contratos emergenciais. Em termos jurídicos, isso quer dizer que, em caso de emergência ou calamidade pública, quando ficar caracterizada a urgência na contratação de determinado produto ou serviço, é possível se dispensar a licitação. Entretanto, novamente, a Lei de Licitações traz alguns limitadores sobre essa possibilidade. O objeto do contrato deve necessariamente sanar uma necessidade acarretada por essa situação emergencial. O prazo máximo de vigência desse contrato será de 180 dias, ele não vai poder ser prorrogado e todas as obrigações advindas desse contrato devem ser cumpridas dentro do prazo estipulado em lei. Agora vamos falar da inexigibilidade de licitação. Como eu falei anteriormente, a inexigibilidade de licitação se dá quando o legislador verifica uma situação em que não há razão para se instaurar o processo licitatório diante da ausência de competidores para se submeter ao tal processo.
Essa hipótese está regulamentada agora no artigo 25 da Lei de Licitações. Uma das hipóteses trazidas no inciso 1º desse dispositivo legal se dá justamente quando um terceiro demonstra que ele é o único capaz de prestar aquele serviço ou vender aquele produto que a administração pública necessita. Essa comprovação ela deve ser dada ao administrador público e ele deve ser atestado através do registro do comércio local, do sindicato, da confederação, da federação patronal ou entidade semelhante. Outra hipótese em que há inexigibilidade de licitação é quando se tem uma necessidade de caráter extremamente técnico, ou seja, quando apenas uma empresa pode dar ao poder público o serviço técnico que ela necessita. Estes serviços vão ter que ser prestados por profissionais que tenham notória expertise, sendo vedada a inexigibilidade de serviços de publicidade e divulgação. Percebam, pessoal, que não se trata em prestar o serviço específico, mas sim também de deter uma expertise num grau muito elevado, sendo esta uma hipótese extremamente rara e que deve ser tratada como uma exceção. Por fim, o artigo 25 também permite a inexigibilidade de licitação para a contratação de profissionais do meio artístico, isso feito de forma direta ou através dos seus empresários. Seguindo a lógica dos incisos anteriores, esse profissional que atua no meio artístico também deve deter uma expertise elevada e um notório saber. De qualquer forma, pessoal, é importante que, antes de você participar de qualquer processo licitatório ou tentar fechar alguma contratação com a administração pública sem passar por tal processo, é de suma importância que você procure uma assessoria jurídica especializada no assunto e que te dê a assessoria e os elementos necessários para você firmar esse contrato da maneira mais segura e proveitosa possível. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal SL. Deixa aí seu comentário, curta, deixe sugestões para que a gente faça vídeos. Nos sigam nas nossas redes sociais, sigam lá o Startup Life e até a próxima!